Muito boa noite a todos e muito obrigado por assistirem e compartilharem estas conferências. Este é um curso gratuito que passamos de forma virtual e também presencial em algumas cidades. O objetivo deste curso é nos ensinar as técnicas para o despertar da consciência, o autoconhecimento, o conhecimento de si mesmo, que é o objetivo da nossa existência. Viemos ao mundo para fazer um trabalho. Este trabalho é conhecimento de si mesmo, conhecer-se a si mesmo. No templo de Delfos, na Grécia, está escrito: Noce te ipsum, homem, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Para fazer este trabalho, precisamos estudar e praticar os 4 pilares da sabedoria: a ciência, a arte, a psicologia e a mística. Cada pilar destes nos ensina algo que precisamos praticar para alcançar a autorrealização íntima do ser, o conhecimento de si mesmo. E este curso está composto por 75 temas. São 25 em uma primeira fase e mais são 50, em uma primeira fase e mais 25 na segunda fase. Hoje nós vamos tratar do tema número 16 do temário de 25 conferências: os círculos dantescos, de 1 a 5. São os infernos. São chamados dantescos porque Dante Alighieri passou por esses círculos conscientemente com seu guru e viu tudo o que acontece lá e escreveu a Divina Comédia, onde ele descreve tudo o que acontece nessas infradimensões. São os infernos da natureza. Esses círculos estão localizados no interior do planeta, do nosso planeta Terra. E são em forma de... são camadas, podemos dizer, são camadas que circundam todo o planeta, ao redor, no interior do planeta. Esses círculos são em número de 9. São os 9 círculos dantescos. E assim como nós vimos nas dimensões superiores, nas dimensões da terceira dimensão, a quarta, a quinta, a sexta, superiores, nós observamos que as leis vão diminuindo. O número de leis que governa essas dimensões vai diminuindo. E quanto mais se desce aos círculos, às dimensões também, as leis vão aumentando. As leis vão aumentando. E assim, a cada círculo que vai mais profundo no interior do planeta, esses círculos internos,
as leis vão aumentando também. Nas supradimensões, quando se vai se liberando nas supradimensões, vai se adquirindo as virtudes correspondentes a essas supradimensões, os poderes, as faculdades, etc. Ao contrário, nas infradimensões, se nós não trabalhamos os defeitos, quando termina o ciclo de 108 existências, a alma penetra esses círculos na involução e vai passar por cada círculo para ser desintegrado os defeitos psicológicos, que podemos desintegrá-los aqui no mundo físico. Então, esses círculos são em número de 9. Nós vamos estudar hoje 5 círculos, do primeiro ao 5º. Então, o primeiro círculo é o círculo da Lua, é o limbo, se chama limbo. Está composto por todas as cavernas do planeta Terra. É o primeiro círculo do planeta, está composto então por todas as cavernas que são ligadas astralmente. Também estão incluídos aí os edifícios, que são cavernas também. São verdadeiras cavernas. Então, nesse círculo, no limbo, estão as almas das pessoas que estão desencarnados e que não completaram o ciclo de 108 existências. Essas almas estão no limbo e fazem retrospecções da vida que viveram, anteriormente. Então, vai nesse círculo, essa alma vai viver de forma retrospectiva todos os momentos que viveu aqui no planeta, na terceira dimensão. Estão aí aguardando, se não concluíram o ciclo de 108 existências, estão aguardando o retorno para voltar a um novo corpo físico e talvez tentar a autorrealização. Também estão aí nesse círculo as pessoas que temos corpos físicos e que não criamos os corpos solares. Então, quando o corpo físico dorme, esse corpo astral lunar, que não é solar, vai viver os sonhos nessa dimensão, nesse círculo. E continua fazendo tudo o que faz durante o dia, de forma inconsciente, adormecida. E essas almas também que estão aguardando, que não têm corpo físico, estão aguardando um novo corpo físico, continuam fazendo tudo o que fizeram na existência, na terceira dimensão. E então é a retrospectiva. Também aí são chamadas essas almas que estão aí, são os não batizados, os que não
criaram nenhum corpo solar, são chamados os não batizados. Vivem nessa dimensão. Os vivos, quando dormem, vagam por esse limbo. E os mortos, que não têm corpo físico, estão aguardando, vagam por esse limbo. Esse círculo está sujeito a 96 leis. 96 leis governam esse ciclo. Nós podemos observar então que o mundo físico é regido por 48 leis. O primeiro círculo dantesco, que é o limbo, o número de leis dobra. Já são 96 leis. É mais pesado. Talvez algum de nós já teve algum pesadelo, que talvez quisesse correr e não consegue. É como tentar correr dentro d'água. Numa piscina, por exemplo, com a água até o pescoço, alguém tentar correr, não consegue. Então, nesses círculos, essas leis não permitem o movimento livre. Já são mais pesadas, porque estão regidas por mais leis, maior número de leis. Então, dobra a cada infradimensão, a cada círculo, dobra o número de leis. E se torna mais pesada a vida nesse círculo. Já o segundo círculo é o círculo de Mercúrio. Esse círculo já está sujeito a 96 leis. 192 leis. Dobra. O número de leis dobra. A cada círculo vai dobrando o número de leis e vai se tornando então mais pesada. É interessante observar que, de acordo com os defeitos que uma pessoa tem, quando termina o ciclo de existências, de 108 existências, que não fez o trabalho de liberação, os defeitos vão viver no círculo correspondente. Cada círculo tem as suas características. Os defeitos, os nossos defeitos nos levam para esses círculos. Os defeitos mais, podemos dizer, mais leves, são esses do segundo círculo. Aí vão as almas que perdem o corpo físico e terminaram o ciclo de 108 existências, então já ingressam no segundo círculo já não vai mais para o limbo. Vai então essa alma viver já no segundo círculo dantesco, que é o círculo de Mercúrio. Então, as características do planeta Mercúrio são lá no círculo, nesse segundo círculo, são ao inverso. Então, as virtudes que Mercúrio tem, no segundo círculo, são o inverso, são os defeitos psicológicos. São os fornicários, os defeitos que levam à fornicação. Todas as almas que viveram no mundo físico e fornicaram vão viver depois
de concluir o ciclo de 108 existências, vão viver nesse círculo para desintegrar esse defeito. O defeito que nós podemos desintegrar em vida, à luz do dia. Então, vai viver aí para ser desintegrado, com dor e sofrimento. Então, vai viver o que quis viver no mundo físico. Vai fornicar. Os defeitos vão fornicar nessa dimensão, nesse segundo ciclo. Os defeitos vão viver o que querem viver, o que lhes dá prazer, a fornicação. Vão viver nesse segundo círculo dantesco, que é o círculo de Mercúrio. Então aí, nesse círculo, não há entendimento humano. São forças, as forças passionais negativas, que tem aí, então, predominam essas forças passionais. Então, as pessoas que desenvolveram o órgão kundartiguador com a fornicação no mundo físico, nas suas 108 existências, vão viver, essas almas vai viver aí nesse círculo para desintegrar todo o que tem de mal. E é preciso que vá viver aí para limpar a alma. Então, aos poucos, vai se perdendo essa alma. Essa alma é perdida nas infradimensões. São os infernos, são os tão comentados infernos, que muitas pessoas, a maioria talvez, não creiam que existem. Talvez pensem que isso é uma lenda, algo inexistente. Porém, existe e são necessários. São necessários para limpar a essência. Temos duas formas para limpar a essência, para liberar. Ou no mundo físico, com a morte psicológica, e se não, ela será limpa nas infradimensões, com dor e sofrimento. E em cada círculo vão ser desintegrados os defeitos correspondentes. Então, nesse círculo predomina os fornicários, os defeitos fornicários, todos o que leva à fornicação no mundo físico. Quando uma pessoa vive no mundo físico e fornica, todas as formas de fornicação serão levadas para esse círculo para serem desintegrados, esses defeitos psicológicos. Então aí já é uma vida, uma forma de vida bastante já complicada. Já não existe a razão. O entendimento humano não funciona. E se vive aí de forma consciente. A essência vive de forma consciente aí. O que acontece é que nós esquecemos, quando a nossa consciência adormece no mundo físico, nós esquecemos disso. Porém, já passamos muitas vezes por essas infradimensões. E quando se faz o trabalho de autoconhecimento, desperta a consciência, vai recordar, vai lembrar tudo que passou, tudo que viveu nessas infradimensões. Vai ser algo
consciente. Vamos recordar tudo o que se vive nessas infradimensões. Já o terceiro ciclo está sujeito a 384 leis. Observamos que 192 no segundo, no terceiro são dobradas, são 384 leis. Já mais pesada a existência, a vida, o movimento aí já é mais pesado. E são as almas que vão viver aí. E isso dura muito tempo. São milhares e até milhões de anos. Essas almas permanecem nesses círculos dantescos, nesses infernos, para desintegrar os defeitos, todos os defeitos. A essência precisa ser limpa, precisa ser liberada. Então, nesse círculo, o círculo de Vênus. Aí a chuva é permanente. Chuva, o frio é muito frio. Então a alma, essa alma sofre muito aí o frio nessa dimensão. As águas sujas, lodo, são mau cheiro, predomina nessas infradimensões, que correspondem à vida que a pessoa viveu no mundo físico, nesses ambientes onde esses defeitos nos levam no mundo físico. Os defeitos nos levam a lugares insanos. E quando termina então o ciclo, vai viver nesses círculos para desintegrar, para com a vivência nisso, a pessoa, essa alma, vai viver tanto isso que gostava de viver aqui, que gostou de viver, vai viver com intensidade e chega ao aborrecimento. Porém, não consegue se liberar disso antes que sejam desintegrados os defeitos psicológicos. Então, nesse círculo estão os prostíbulos, aquelas pessoas que viveram no mundo físico de prostíbulo em prostíbulo, de orgia em orgia, as bebedeiras, as farras, vai viver nesse círculo tudo que viveu no mundo físico, vai viver aí de acordo com o desejo de cada defeito. Vai repetir essas orgias, esses bacanais, e chega ao aborrecimento. Como se diz, mata no cansaço. De tanto viver isso, essa alma se aborrece e acaba, então, vai morrendo esses defeitos psicológicos. Então, aquelas pessoas que vivem no mundo físico de forma elegante, querem viver de forma dessas festas, desses luxo, vai viver lá, porém de forma negativa, com sofrimento, vai ser sofrido. Então, nessa dimensão vai encontrar o cão Cérbero. É um cão de três cabeças que late incessantemente para essa alma, e é um convite que faz para que essa alma se arrependa e
em outra existência, quando voltar ao reino humano, depois de muito sofrer, essa alma procure a autorrealização. Então, o sofrimento nesse círculo é maior que no segundo círculo, já é o terceiro, então vai piorando, vai se agravando, cada círculo vai se tornando mais e mais pesado. Então aí os defeitos da vaidade, das lisonjas, das plumas e paetês, como se diz, vai essa alma que teve prazer no mundo físico, vivendo dessa forma, vai viver aí dessa forma para desintegrar o defeito. Vai ser aborrecedor, se torna aborrecedor e não há como escapar daí, não há saída. Essa é a roda do Sansara, está rodando, está girando a roda do Sansara. Cada um de nós tem a nossa roda. Então, até o segundo círculo, pode ser que uma alma se arrependa. E existem mestres da fraternidade branca que vivem nesses círculos, vivem nessas dimensões, procurando, observando as almas para muito dificilmente encontrar alguma que tenha se arrependido e retiram daí. Até o segundo círculo é possível que essa alma se arrependa e seja retirada daí e dado um novo corpo físico para que ela então lute pelo trabalho, pela autorrealização. Porém, até o segundo círculo. Nos círculos mais internos, já isso se torna praticamente impossível. Então, Belzebu foi tirado das infradimensões porque demonstrou arrependimento e tinha muita bondade, apesar de ser um demônio, ainda tinha bondade e foi percebido e foi resgatado e fez o trabalho de autorrealização. Ele já não é mais um demônio, Belzebu já não é mais um demônio. Ele viveu no século passado e fez o trabalho de autorrealização, fez esse trabalho. Então, o terceiro círculo vai viver aí essas almas que viveram de festa em festa, de prazer em prazer, das orgias, dos banquetes, enfim, em festas, farras. E então aí vai viver para desintegrar, para que seja desintegrado esses defeitos com dor e sofrimento. Então é o terceiro círculo dantesco, 384 leis. Já o quarto círculo dantesco é o círculo do Sol. O Sol corresponde no microcosmos homem, no nosso coração, o átomo luz. E no planeta, no sistema solar, o Sol é o planeta do equilíbrio. É o que administra tudo para que tudo seja equilibrado. Todas as leis, todos os acontecimentos, por exemplo, a chuva, o sol, o calor, tudo é equilibrado. E ao contrário é o desequilíbrio, quando uma alma
que viveu no mundo físico, provocando desequilíbrio, vai viver no quarto círculo, que é o Sol, vai purgar o desequilíbrio. Então aí vivem os desequilibrados, aquelas pessoas que desequilibram a própria economia, a sua economia, e desequilibram a economia em geral. Pessoas que gastam o dinheiro de forma, esbanjam o dinheiro, também desequilibram, causam desequilíbrio na economia geral. E a pessoa que retém o dinheiro também causa desequilíbrio, porque tira a moeda de circulação. Então, provoca o desequilíbrio. Tanto o esbanjamento como a avareza, a retenção, provoca o desequilíbrio. É preciso que haja equilíbrio, que a moeda circule, porém não exageradamente e também não de forma freada, travada. É preciso que circule, que tenha um ritmo para que a economia funcione de forma harmônica. Então, os avaros e os esbanjadores vão viver nessa infradimensão. Precisam passar por essa infradimensão para desintegrar esse eu do esbanjamento e esse eu da avareza. Então vai viver nesse círculo, no círculo de Sol, que é onde já é governado por 768 leis. Já é mais pesado, bem mais pesado esse círculo. Aí, a lei do equilíbrio, existe uma lei que chama a lei do trogo autoegocrático cósmico comum. É a lei do equilíbrio, o que permite, é a lei que administra tudo, que tudo flua de forma equilibrada, que não haja exagero e também que não haja escassez. Então essa lei é uma lei cósmica e está presente em tudo. Então uma pessoa um glutão, come demais, está desequilibrando, está violando essa lei do equilíbrio. A pessoa que não come, que faz uma dieta exagerada para emagrecer, por exemplo, está provocando o desequilíbrio no seu corpo físico, está prejudicando o seu corpo físico em prol de alguma suposta beleza, e isso já envolve a parte sexual. Como já percebemos, tudo gira em torno do sexo. Então a pessoa que exagera numa dieta para emagrecer, para se parecer bonita, está com o objetivo sexual. Então está violando a lei do equilíbrio, que é a lei do trogo. Está privando o seu corpo físico dos alimentos necessários para que o corpo físico sirva como o objetivo, a função de ser um transmutador de energia. É o veículo para que possamos fazer este trabalho. Então, a lei do trogo é muito interessante observar. Por exemplo, entre os animais, uns se alimentam dos outros.
existe essa cadeia alimentar, é o equilíbrio. Isso provoca, se viola essa lei, provoca o desequilíbrio. Então, se extinguem algumas espécies por caça ou por qualquer razão, essa espécie quebra essa cadeia. Então, a pessoa que provoca a extinção dessa espécie está violando a lei do troco, porque tudo precisa funcionar e um serve ao outro. E nós estamos inseridos nessa cadeia. Então, por exemplo, o nosso corpo físico, quando nós morremos, o nosso corpo volta à terra e vai servir como adubo, vai ser devolvido à terra. É o pagamento que nós devemos e pagamos. E essa é a lei do troco, que não deve ser violada. Nenhuma lei nós devemos violar. Então é muito profunda. Se nós formos refletir sobre essa lei, nós vamos descobrir, vamos compreender muita coisa. Quanto desequilíbrio é feito por ações errôneas, por atitudes errôneas que temos. Então provoca o desequilíbrio de toda a natureza. Como falamos da economia, das espécies, enfim, tudo se desequilibra. Então, as pessoas que viveram no mundo com essa lei, violando essa lei, vão viver esses defeitos que provocaram a violação dessa lei, vão viver nesse círculo, no círculo de Sol, que é o círculo, que é o planeta do equilíbrio, que é o que dá equilíbrio a tudo. Então, aquelas pessoas que, por exemplo, têm a ambição de ganhar no jogo, que jogam os jogos de azar, também provocam desequilíbrio e vai ser desintegrado esse defeito nessa infradimensão. Aqueles que exploram as outras pessoas, que cobiçam os bens alheios, os que exploram as religiões para ganhar fortuna, esses místicos vão viver nessa infradimensão para desintegrar esses defeitos psicológicos, os defeitos da cobiça, de querer ter muito dinheiro e de forma ilícita, que exploram almas, exploram corpos. A prostituição, por exemplo, aquela pessoa que vive da prostituição, que, por exemplo, pode ter como existem os prostíbulos, tem os proprietários. Então esses são os exploradores de corpos. E os que exploram as religiões exploram as almas. Então essas almas, esses desencarnados vão viver, vão ingressar nesses círculos para que esses defeitos exploradores sejam desintegrados. É preciso que passem por esse círculo para serem desintegrados. Então, o quinto círculo é o círculo de Marte. Está esse círculo governado já por
1536 leis. O quarto são 768 e no quinto dobram. Cada círculo vão dobrando o número de leis. Já esse quinto círculo está regido por 1536 leis. Então Marte é o planeta da guerra, porém a guerra contra o defeito psicológico, é a guerra contra o mal. Então nesse círculo vão viver essas almas que são iracundas, as pessoas iracundas, que são o contrário da guerra contra o eu. Essas almas são explosivas no mundo físico, são violentas, ameaçam, matam, e por grandes ou pequenos motivos essas pessoas matam. Então provocam a violência, são violentos, são explosivos. Então vai viver nessas infradimensões para desintegrar esses defeitos psicológicos da violência, que levam à explosão violenta, à ira. Então vai viver essa alma nesse círculo para desintegrar os defeitos que correspondem a esse círculo. Então nesse círculo vai acontecer a guerra entre os próprios eus. Os nossos eus vão brigar uns contra os outros, porque são separados nessa infradimensão, eles vivem de forma separada. E são demônios, cada eu é um demônio. Então, um tem medo do outro e agride o outro. E um corre do outro, se esconde. E isso é como correr de si mesmo, fugir de si mesmo. E não há onde se esconder. Então é uma briga constante, interminável. Um eu fugindo do outro e um perseguindo o outro. Esses eus vão viver nessa infradimensão, nessa luta constante, até que o aborrecimento chegue à desintegração desses defeitos psicológicos. Então o convite que nos fazem os mestres que conhecem essas infradimensões é que nós aproveite a existência para fazer esse trabalho, o trabalho de autoobservação e morte psicológica. Então este curso nos ensina a fazer este trabalho. É o objetivo deste curso, que nos ensine a fazer a autoobservação aqui e agora, em vida, para então não ser necessário penetrar nessas infradimensões e para ser desintegrado os eus. Então nós que conhecemos estes ensinamentos, podemos eliminar os defeitos aqui e agora. Através da autoobservação, descobrir o defeito e com a morte psicológica, com a ajuda da Mãe Divina Kundalini, desintegrar os defeitos aqui e agora, em vida, enquanto temos o nosso corpo físico. Porque quando se terminam as 108 existências, se não se fez o trabalho, obrigatoriamente não há como escapar. A alma vai para esses círculos
para ser desintegrado e vai ser distribuído entre os círculos de acordo com o defeito. Cada defeito vai ser então distribuído nesses círculos para serem desintegrados. E nós podemos fazer esse trabalho aqui no mundo físico, porque conhecemos estes ensinamentos. Conhecemos os 4 pilares da sabedoria: a ciência, a arte, a psicologia e a mística. E os mestres da lei, os mestres da fraternidade branca, nos dão todo o apoio, toda a força. Há pessoas que estão trabalhando sobre si, que estão lutando para levar o ensinamento a outras pessoas, estão respaldados pelas leis superiores, pela loja branca, pela verdadeira fraternidade branca universal. É preciso uma escola, é preciso que seja respaldada pela fraternidade branca. Se uma escola não entrega o ensinamento correto, completo, puro para a autorrealização, essa escola não é respaldada pela loja branca, ela é uma escola negra, se torna negra, já é uma escola negra. Então, esses ensinamentos são coordenados por mestres, por verdadeiros mestres. Não são inventados por intelectuais, são verdadeiros mestres que nos legaram esses ensinamentos. E é necessário que seja feito o trabalho, a entrega desses ensinamentos seja feita de forma pura, completa, sem esconder nada e sem aumentar, para então merecer o respaldo dos mestres e da fraternidade branca. Nós podemos comparar como uma franquia. Qualquer marca de franquia no mundo físico tem as suas normas. É preciso ser como eles querem. Uma loja tem as características, uma loja de franquia deve ter as características iguais, de todas as lojas devem ser iguais, os princípios, as cores, o logotipo, enfim, tudo. Se não estiver cumprindo com esses requisitos, a franquia não autoriza a abertura dessa loja. Então, a loja branca também exige, é muito mais exigente, milhas e milhas de vezes mais exigente. É como uma franquia. Aquela escola, aquele instrutor que estiver entregando o ensinamento de forma correta, tem o apoio da loja branca. Se alguém adultera o ensinamento, perde o apoio da loja branca e fica à deriva, podemos assim dizer, fica à deriva. Já o ensinamento que essa escola, esse instrutor entrega, já não serve, porque está adulterado, está faltando algo, está sobrando algo. Então, estes ensinamentos nos ensinam nos liberar, é a liberação dessas leis das infradimensões, nos liberar eliminando o defeito psicológico. E é então esse trabalho, a autorrealização íntima do ser, o conhecimento de si mesmo. Os nossos contatos estão na tela, podem nos escrever no WhatsApp, que nós, com muito prazer,
responderemos e podemos melhorar a compreensão, tirar algumas dúvidas. Muito obrigado e até a próxima.